O dia 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer Infanto-Juvenil, que é a segunda causa de mortes entre crianças e adolescentes. No calendário das cores, temos o dourado, representando a campanha. E para falar um pouco sobre isso, a gente conversa com a Mônica Cipriano, que é diretora médica do GRAAC, especialista em oncologia pediátrica. Doutora, muito obrigado por receber a gente, por falar com a gente. Muito obrigado vocês por estarem levantando a atenção para uma campanha tão importante quanto essa de prevenção e de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Vamos lá, você já me deu gancho para a primeira pergunta, que era isso mesmo. Qual a importância de se fazer um diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes? Então, a gente sempre levanta muito essa bandeira que na criança, ao contrário do adulto, é muito difícil você prevenir casos de câncer. No adulto, a gente sabe das prevenções, como, por exemplo, o uso do filtro solar, evitar o tabagismo, fazer exames de prevenção como a autopalpação da mama e o Papa Nicolau. Na criança, isso não existe, porque os tipos de câncer que acometem as crianças e adolescentes são muito diferentes dos tipos de adultos, são cânceres mais profundos, muitas vezes iniciando pela medula, né, que o câncer mais comum na criança é a leucemia, que tem início na medula óssea. Então, é muito difícil a prevenção. Então, a gente recomenda e a gente divulga o diagnóstico precoce, que é o quê? Você levar esse paciente, essa criança no médico, assim que apresentar os primeiros sinais e sintomas da doença. Doutora, e quais as chances de cura quando a gente consegue descobrir esse câncer aí de maneira precoce? Nos países desenvolvidos, a chance de cura é acima de 85%. Então, é um câncer altamente curável. No Brasil, a chance está em torno de 70%. O GRAAC tem um índice um pouquinho melhor, em torno de 72%. Inclusive maior que isso, 74% em crianças até 10 anos de idade, porque o adolescente é um pouco mais complicadinho. E é importante para a gente conseguir alcançar os níveis de cura dos países desenvolvidos que o diagnóstico seja feito precocemente, porque o tratamento é mais tranquilo, é menos pesado, o paciente vai ter menos toxicidade, então ele vai ser curado com um custo financeiro, emocional e físico muito menor. A gente falando aqui muito em diagnóstico precoce, né, doutora? Mas há sintomas ou sinais aí que os pais ou responsáveis consigam identificar nas crianças e adolescentes? Claro. Uma das grandes dificuldades do diagnóstico precoce do câncer pediátrico é que os sinais e sintomas são muito semelhantes às doenças próprias da infância, que é febre prolongada, o aumento das íngüas, dos linfonodos no pescoço, na virilha, é aquela criança que tem um aumento do volume abdominal, que muitas vezes a mãe leva no pediatra, o pediatra acha que é gases, ou constipação, ou verminose, muitas vezes dor de cabeça, vômitos. Então, se os sintomas aparecem, vai no pediatra, vai no pronto-socorro e isso melhora, tudo bem. Mas se é um sintoma que persiste, isso deve ser investigado. O caminho melhor para o diagnóstico, então, seria o quê? O exame, uma consulta? Sempre uma consulta pediátrica. E eu levanto, toda vez que eu converso a respeito desse assunto, eu levanto muito a importância do pediatra da criança. Porque é muito comum hoje, devido à correria mesmo, os pais levarem as crianças no pronto-socorro. Lá eles vão ser examinados por um pediatra que não conhece o paciente nem a família, e ele vai pensar no quê? No que é mais comum. Isso é o normal, isso é o correto. A gente não tem que pensar no que é raro, pensa-se no que é mais comum. Se essa criança não melhora, os pais levam novamente no pronto-socorro, e ela vai ser examinada por um outro pediatra, por um outro médico, que vai pensar no que é mais comum. Então, é muito importante que essas famílias tenham um pediatra de posto de saúde, de convênio particular, não interessa, e que faça esse acompanhamento longitudinal, porque esse pediatra, esse médico, ele vai conhecer a criança, ele vai perceber que essa criança não está melhorando, ela está emagrecendo, ela está mais caída, ela está mais pálida. Então, é muito importante que esse acompanhamento seja longitudinal. E, principalmente, quando a criança não melhora, tem que ser levado no médico que examinou anteriormente, porque ele pensou no que era mais frequente, ele pensou numa virose, numa diarreia, numa constipação, mas ele viu que não melhorou, ele vai realmente se preocupar e fazer uma investigação mais aprofundada. Ele leva para um segundo nível, né? A gente trata o que é mais comum, porque realmente esse é o correto, mas você fala, poxa, não era o que eu pensei, então deve ser uma coisa mais séria e começa a se fazer a investigação adequada. A gente tem sempre que ficar atento aí, até porque surgem todos os anos aí no Brasil cerca de 8 a 12 mil casos aí por ano de câncer nessa faixa etária, né, crianças e adolescentes, então a gente tem que ficar bem atento mesmo. E você falou em a gente pensar no que é comum,
trazendo isso para o câncer infanto-juvenil, quais os tumores são mais comuns, doutora? Então, o câncer mais comum na infância é a leucemia, né? Isso no Brasil e em todo mundo. E os sintomas desse tipo de câncer é cansaço, anemia, palidez, manchas roxas na pele, o aumento das ínguas no pescoço, na virilha ou em outras regiões. A criança também pode ter um aumento do fígado e do baço, e com isso aumentar o volume abdominal, né? Ficar com a barriguinha inchada, febre, uma indisposição. Você vê aquela criança que para de brincar, ela pode também ter dor na perninha, ela pode ter dor nas articulações. Então, a leucemia é uma doença que ela mimetiza diversas doenças da infância. Ela mimetiza infecção, ela mimetiza doença reumática por conta dessa dor óssea e dor articular, ela mimetiza até a constipação, porque aumenta o fígado e o baço. Muitos pediatras vão investigar, por exemplo, mononucleose, que também dá aumento do baço. Então, ela tem essa característica de mimetizar, de poder se apresentar com vários sinais e sintomas. E por isso que nós conversamos anteriormente, da importância de, se não melhorou, ele tem que ser revista. A criança tem que ser revista pelo pediatra. Legal, doutora. Muito obrigado pelos esclarecimentos e obrigado por ter atendido a nossa equipe. Eu que agradeço vocês estarem trazendo esse tema que é tão importante para a saúde pública, porque é sempre importante lembrar que o câncer na criança é raro, porém, ele é a primeira causa de morte por doença. Então, tema extremamente importante, com a ajuda de vocês e de todo mundo, a gente vai conseguir diminuir essa mortalidade. Isso aí, então vamos todos ficar atentos e nos cuidar, porque é muito importante. Falando em saúde, né? Saúde é prevenção, a prevenção ajuda muito a gente tratar doenças mais cedo e aí a gente ficar mais curado e mais saudável. É isso aí, vamos nos cuidar.